Apocalipse capítulo 13. Os dois monstros. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus, e ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor. Jesus
sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu sofri participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Paz, amada igreja, boa noite. Vamos louvar o Senhor com esta canção chamada Oração. Jesus nos deixa um grande testemunho que foi a sua vida de oração, seu momento particular com Deus, né? Seu relacionamento, sua submissão à sua vontade. Amém? Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como rio. Santo, anjos cantam,
que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, anjos cantam, Santo, e ao partir me vir eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim, deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, eu canto Santo, torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim, deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que hoje Cristo permaneça em tudo. Nome de Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, novamente juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Chegamos no verso 6 do capítulo 21 do Evangelho de São João. Oremos então para que o Senhor direcione nossas vidas, para que possamos, ouvindo a palavra do Senhor, aplicar nossas vidas para a glória do santo e precioso nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença. Pedimos que o Senhor nos oriente, conceda-nos o Teu Espírito Santo, a fim de revelar o que inspiraste nas Escrituras, sopraste com um propósito, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a palavra do Senhor Jesus,
os ensinamentos registrados nas Sagradas Escrituras, para que, como um povo unido num propósito, o propósito de Tua Palavra, possamos Te servir para Te honrar, obedecer ao Senhor enquanto vivermos. Em nome de Jesus Te pedimos e Te agradecemos. Amém. O texto que estamos expondo do capítulo 21 do Evangelho de João está aí nesse contexto do verso 1 ao 14. Hoje vamos expor o verso 6. Após a pescaria ali, Jesus se revelou quando aqueles homens estavam pescando. E no versículo 6, Jesus vai encher a rede dos discípulos ali. Então, é dentro desse contexto que estamos discorrendo. Versículo 6 de João 21 diz: Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Ao romper o dia, o Senhor Jesus aparece ali naquela manhã, na praia. Os discípulos não reconhecem que era o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus pergunta, Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles não tinham nada. Disseram, não, nós não temos. Haja vista que eles haviam passado a noite toda trabalhando ali no labor daquela pescaria e eles não conseguiram pegar nada. Então estava aí amanhecendo o dia e eles, como se desistindo já de toda a tentativa, de todo o trabalho frustrado, sem nenhum sucesso, uma pescaria fracassada. Então Jesus aparece ali naquela manhã e aí registra no verso 6 que Jesus ordena aí que eles joguem a rede à direita do barco. E aí a parte B do verso diz: Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Eles tinham passado a noite toda na tentativa, jogando a rede inúmeras vezes, e agora o Senhor Jesus aí orienta que eles jogassem a rede à direita do barco, e então eles apanham uma quantidade de peixes enormes. Logo de início, nós podemos já fazer uma aplicação aqui desse texto, do versículo 6, que já começa aqui, o Senhor Jesus trazendo uma palavra que nos traz uma aplicação para o nosso dia a dia. Então, segue-se a pergunta: será que a vida do dia a dia que Deus nos dá tem nos ensinado algo? Percebemos aqui que os discípulos aprenderam algo com o Senhor Jesus aqui. Então, que possamos aplicar isso em nós. Será então que nós realmente aprendemos que só Jesus é o verdadeiro provedor, o pão que desceu do céu? Os discípulos perceberam ali que toda a tentativa, todo o empenho deles não conseguiram obter nenhum sucesso. Todavia, por um simples gesto naquela manhã, orientada por aquele homem que estava na praia, mudou toda a história daquela noite, que agora estava terminando. Que agora que nós entregamos então nossas vidas ao Senhor Jesus, será que nós realmente entendemos que é Ele quem a dirige? Se é que realmente depositamos nossa confiança no Senhor, Então nós percebemos aqui que Deus não deixou ali eles prosperar na sua pescaria, enquanto não amanhecesse o dia e o sucesso daquela pescaria não trouxesse a glória ao Senhor, a glória que é devida. Entendemos que Deus, no controle de todas as coisas ali, então impediu que a pescaria deles fosse próspera. Então, nós vemos aqui a instrução do Senhor Jesus, o mestre dos 7 mares, Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão.
E eles assim fizeram e não puderam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Novamente, a manifestação do Senhor Jesus, ela vem através de um sinal. E esse sinal é mais um exemplo do seu poder, de inúmeros exemplos que o Senhor Jesus já havia demonstrado no decorrer deste evangelho. Eles não voltariam com as mãos vazias. O Senhor Jesus ali instruiu-os e trouxe ali para eles esta provisão. Nas ordens do Senhor Jesus estão suas promessas. A ordem foi: joguem a rede. E a promessa é: e vocês acharão. Na maioria das vezes, vale mais uma boa orientação do que um grande esforço. E aqui temos um grande exemplo. Cristo sabia o momento, sabia o local e a direção para onde jogar a rede. E ali foi certeiro. Lá estava então o cardume de peixes. Então eles apanharam uma grande quantidade de peixes. Podemos observar, irmãos, que as providências de Deus, ela se entende de forma simples, se estendendo até mesmo às coisas mais simples e casuais, né? E são felizes as pessoas, o seu povo, aqueles que sabem aproveitar as sugestões de quem sabe o que está dizendo. Deus sabe o que está dizendo. A palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Não podemos desprezar os bons conselhos. Haja vista que inúmeras pessoas desprezam os bons conselhos e ignoram as Escrituras. Aqueles homens, os discípulos do Senhor Jesus, humildemente ali obedeceram ali até mesmo um estranho. Eles estavam diretamente, né, obedecendo o seu mestre, o Senhor Jesus, né? A orientação era boa, né? Era uma orientação sábia. Imagine, é provável que no começo do dia, se eles tivessem recebido essas orientações, é possível que eles não teriam obedecido aquelas orientações de alguém que não tinha nenhuma referência para eles. Mas agora, eles não tendo o que perder, agora humilhados, pois a noite toda frustrados na tentativa, que custaria jogar mais uma vez a rede? Eles foram humilhados diante do empenho, do trabalho que eles fizeram a noite toda. Mas agora sim eles obedeceram. Então, é isso que nós vemos. Que muitas vezes, por não obedecermos livremente, o Senhor nos conduzirá a momentos difíceis, até que nós venhamos entender que Deus está no comando e que precisamos obedecer. E precisamos aplicar isso à nossa vida, estender um pouco mais esse raciocínio e aplicar em nosso dia a dia, a nossa existência, em todos os momentos, para que possamos então receber do Senhor a assistência, né, que Ele tanto quer nos conceder. E aí segue-se então a pergunta: quanto tempo mais será necessário nós debatermos para entender que Deus é soberano, que Ele é quem cuida de nós? Quanto tempo mais nós viveremos ansiosos com as coisas do dia a dia? Enquanto isso, não obedecendo ao Senhor, nós continuaremos debatendo nas noites de nossas vidas sem que tenhamos sucesso
né, nos nossos esforços? Não é melhor se render ao Senhor Jesus? Não é? Obedecer à sua palavra e andar conforme suas ordens? Será que nós precisaremos passar uma noite de uma pescaria frustrada? Será que será necessário Deus nos conduzir às grandes tribulações e aflições até que nós possamos compreender que sem Jesus não tem como prosseguir? Vemos aqui, então, com os discípulos de Cristo que isso aconteceu. Que apesar de eles terem andado tanto tempo com o Senhor Jesus, né, em todo o seu ministério, eles ainda necessitavam de instruções básicas em seus próprios ofícios. Aí, segue-se então, quanto tempo nós já estamos andando em nossa caminhada de fé? Será que, por sermos crentes antigos, isso nos traz o direito de nos tornarmos autônomos das ordens do Senhor Jesus? Que já estudamos, já conhecemos o suficiente e não precisamos mais aprender? Será que não é melhor confiar em Deus do que confiar em nossas experiências? Pense nisso. Será que não é melhor acatar as oportunidades que Deus nos direciona, nos concede no dia a dia e confiar plenamente nele, ao invés de confiar nos nossos diplomas? Será que já não é hora, irmãos, de nós pararmos de tentar sentar-se, fixar os olhos em Jesus, naquele que está na praia, na manhã do nosso dia, e ouvir os seus conselhos, os conselhos do Senhor Jesus? Se nós estamos sofrendo por desobediência ou por querer conduzir as nossas vidas, será que não basta já a sobrecarga, as dores que até mesmo Deus permite muitas vezes em nossas vidas, para que possamos entender que sem Ele nada podemos apanhar? Não é? Quantas perguntas! E ela converge à mesma resposta. Será que ainda não percebemos que sem Jesus não é possível? Sem Jesus não dá. Muitas vezes nós achamos que não, mas agora já podemos andar com nossas próprias pernas. Agora eu acho que já é hora de andar sozinho. E então saímos para uma grande pescaria e não convidamos Deus em nossas grandes investidas mais. Deixamos de orar. Não mais oramos para as tomadas de decisões, sejam elas complexas ou simples, grandes ou pequenas. Então vivemos lutando mar adentro sem Deus. Achamos que Deus não precisa estar envolvido mais nos nossos negócios. Não, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele que está comandando nossas vidas. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Se é que nós a entregamos, Ele cuidará dela. Ainda que nós venhamos tentar retomá-la, Ele não devolverá a vida que entregamos a Ele, porque sabe que nós não sabemos conduzi-la. Mas nessa tentativa e nessa resistência, o Senhor trabalhará em nossas vidas, e utilizando muitas vezes as angústias, as tribulações, as aflições, né, para um propósito, para a glória do Senhor. Já que muitos de nós não obedecemos, e nós empenhamos tanto os nossos esforços, dedicamos tanto para as coisas seculares, para as coisas deste mundo, então o Senhor Jesus trabalhará exatamente nos nossos esforços. E Deus deixará acabar nossas forças, nossa esperança em nós mesmos, nossas confianças pessoais, para que então, cansados, sobrecarregados de tanto tentar um sucesso nessa vida, possamos ouvir ao longe
a voz tenra do Senhor Jesus, uma voz distante na praia, porque não o convidamos na embarcação de nossas vidas. E então nós ouviremos a voz do Senhor Jesus: joguem a rede à direita desta vida, e vocês então acharão o que procura há tanto tempo. E então nós poderíamos pensar, quer dizer então que enfim chegamos no objetivo principal, conseguir granjear ou agariar ali as bênçãos do Senhor Jesus? Não, este não é o fim. O propósito do Senhor nos abençoar não é trazer as suas bênçãos a nós como um fim em si mesmo. Deus não quer nos abençoar para conquistarmos essa terra. Ele não quer nos abençoar para que então possamos desfrutar deste mundo com regalias e conforto. Apesar dele nos abençoar para obtermos essas coisas, este não é o objetivo principal. Apesar daqueles discípulos se beneficiarem ali dos peixes que haviam pescado, eu digo a mesma coisa. Esse não era o fim dessa investida de Deus na vida daqueles discípulos. Tanto para eles, como para nós que também somos discípulos do Senhor Jesus, se o temos como nosso mestre, né? Se ouvimos as suas instruções, se aprendemos com ele, se somos seus alunos, o objetivo principal das ordens do Senhor Jesus para os seus discípulos, a cada um de nós, era mais uma ponte de contato para o Senhor ter acesso ao meu e ao seu coração, ao coração dos discípulos, e abrir ali os seus olhos para o fato de sua ressurreição. O objetivo principal é conhecermos o Deus Todo-Poderoso que venceu a morte e que está vivo e que cumpriu as suas promessas. As interferências de Deus em nossas vidas, sejam para o bem ou para o mal, né? O que eu quero dizer com isso é que as interferências de Deus, seja para nos suprir em nossas necessidades, ou as interferências de Deus sejam também para reter a sua bênção, reter a sua assistência, tem um propósito. O propósito de nos mostrar que Ele vive. Isso basta para você, meu irmão, saber que Deus vive, que isso está além das bênçãos dEle, que nós queremos o abençoador acima das suas bênçãos, que Ele é aquele que tanto precisamos e que esta graça nos basta. Este é o objetivo do Senhor interferir nas nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal, para mostrar que Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo. Por isso ressuscitou, por isso está vivo. É o que se revela nesse texto. Foi o próprio Jesus que reteve a pescaria a noite toda ali. A interferência de Deus na vida dos discípulos, na vida casual ali, no trabalho, no labor simples da pescaria daqueles homens. Como pescadores, Deus ali estava trabalhando. E foi o Senhor Jesus também que deu a eles, aqui no final do verso 6, uma pescaria de sucesso, surpreendendo eles ali com aqueles grandes peixes em sua rede. Para que eles, então, vissem na reviravolta, né, de todos os seus esforços ali, e observasse ali, atribuindo aquela bênção como um sinal de Deus na vida deles, pudesse despertar ali e abrindo os seus olhos para ver que aquele que havia sido morto havia ressuscitado. Percebe, irmãos, que nós não olhamos as bênçãos do Senhor ali como um fim em si mesmo. O Senhor Jesus utiliza ali esse sinal para um propósito maior, revelar ali a sua identidade. Quem é aquele homem
que os discípulos não sabiam que estava na praia ali. Este era um sinal de que ele não era um simples homem. Será que eu e você já temos essa consciência que Deus não está morto? O que mostra nossas atitudes? Trabalhamos para um resultado mediante nossos esforços? Ou trabalhamos para a glória de Deus sem se importar que haja reconhecimento de alguém? Trabalhamos como se Deus não existisse? Ou trabalhamos sabendo que por mais que eu plante ou regue, quem vai dar o crescimento é Deus? Como é nossas atitudes quando respondemos que cremos que Deus não está morto? Por isso vem a orientação do Senhor Jesus na sua palavra, nos seus ensinamentos, no sermão do monte. Não estejais ansiosos por coisa alguma. O que a ansiedade ali dos discípulos o levaram a fazer? A ansiedade dos discípulos os levaram a se desgastar a noite toda. Mas o Senhor Jesus, que ressuscitou, ele cuidará de cada um dos seus discípulos. Ele cuida até mesmo dos passarinhos e cuidará de nós, os seus discípulos, porque Jesus disse que nós importamos mais para ele do que um simples passarinho. Que mesmo que tenha um valor inferior, os passarinhos, ele não desampara, não nos desamparará, então. Muitos nesse mundo não ouvem a palavra do Senhor Jesus e terminam suas vidas e percebem que nada apanharam mediante os seus esforços. Assim foram inúmeros barcos ali naquela manhã, que o mar não estava para peixe, e eles terão que enfrentar o dia com essa frustração, que não apanharam nada, não tiveram sucesso. Eles seriam um no meio de todos ali, que houve um milagre. O Senhor Jesus ali trouxe essa bênção maravilhosa. Para esses aí que Jesus apareceu, para os seus discípulos, o pranto deles se tornou em alegria. O choro daqueles homens se tornará em riso o dia inteiro. Eles vão rir, eles vão sorrir, eles estarão felizes e alegres. E, novamente, volto ao assunto. Eles não farão isso simplesmente por conta dos peixes. Não foram os peixes que levaram eles a tornar-se, a partir de então, homens de sucesso. Não. Por mais que seja a providência de Deus em nossas vidas, meu irmão, a felicidade de nossa existência não é pelas bênçãos do Senhor Jesus. Assim como aqueles discípulos, a felicidade deles não é pelos peixes, mas é por Jesus. Por aquele homem que está na praia. Jesus se fará conhecido entre eles. E eles se alegrarão muito mais, incomparavelmente, pela presença do Senhor Jesus, do que aqueles peixes, do que a bênção do Senhor. Nem precisaria o Senhor Jesus ter feito aquele sinal ali. Nós sabemos que eles estavam muito ansiosos, mas só do Senhor Jesus, dele ter aparecido ali na praia, no ambiente comum deles, e eles ter visto o Mestre, que o Senhor Jesus cumprir a sua promessa da ressurreição, nisso eles já estariam muito felizes. Nisso sim estava a verdadeira felicidade daqueles homens, de ver o Mestre, o Messias, o Senhor Jesus ali novamente ressurreto.
Todavia, não foi assim. Ele não simplesmente apareceu. Mas o Senhor Jesus, ele quis se revelar ali, demonstrando o seu poder. Sempre o Senhor ali trazia um sinal para que fosse registrado nas Escrituras, para que eu e você pudesse hoje, através dos sinais que estão nas Escrituras, crer que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e então, crendo nele, possamos obter a vida em seu nome. Então Jesus ali com aquele sinal, demonstrando o seu grande poder, ele aparece ali como um rei, com uma entrada triunfal. E o golpe de mestre lhe foi dado para abater toda a incredulidade, toda a dúvida daqueles homens, a frustração, a ansiedade, de forma extraordinária. Jesus, ele é aquele que o vento, o mar e os peixes obedecem. Porque Jesus sujeitou tudo e todos debaixo de seus pés. Ele tem todo o poder. Jesus tem todo o governo. Será que podemos fazer um coro com esses que obedecem, com o mar, com os céus, com o vento, e obedecer também? Por que o mar, o vento e os peixes obedecem? Porque eles quiseram ou porque Jesus exerceu um poder sobre eles? Eis aqui o poder de Deus exercendo sobre nós nesta live, através dessa mensagem. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você está ouvindo o Evangelho através desta palavra, eu pergunto, o que está exalando de você? O perfume de Cristo? Ou exala de nós um cheiro estranho, um cheiro de morte? O Evangelho não é uma orientação. O Evangelho é o poder de Deus. E ao chegar aos indivíduos, ele surte um efeito diferenciado nuns e em outros. Cristo, então, aqui ele se manifesta ao seu povo. Ele faz aqui por eles aquilo que ninguém mais podia fazer. O que ele faz ali? Ele se apresenta como aquele que havia vencido a morte. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez ali. E aí, com um sinal, para que eles pudessem entender que Jesus é o autor da salvação, que ele porta as boas novas, e inclusive para manifestar o seu cuidado ali, e fazer conhecido que aquela cruz que continha e detinha o Senhor Jesus Cristo agora estava vazia, porque ele estava ali. Bem como o túmulo, também vazio. Tanto a cruz vazia como o túmulo vazio ecoará por toda a eternidade. Ele não está aqui, mas ressuscitou. É isso que importa para mim e para você, a olhar para esse texto aqui. É que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, que ele apareceu aqui naquela manhã aos discípulos, após uma frustrada pescaria, e ele demonstra o seu poder através de sinal, para que eles pudessem lembrar da promessa do Senhor Jesus, que ele a cumpriu e que o Senhor está vivo para sempre. Amém. Finalizamos aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Lembrando sempre as palavras do Mestre. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Deus que tem o controle de tudo e de todas as coisas. O Deus que ressuscitou de entre os mortos. Eis ali Deus personificado, Deus ali na pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo ali naquela manhã.
demonstrando ali, através daquele sinal, de que ele, apesar de ser 100% homem, era também 100% Deus. Basta para você isso, meu irmão, de que Deus não está morto, de que Jesus ressuscitou, de que ele cumpriu a sua promessa e está vivo para sempre. Então a nossa fé não é vã, porque realmente isso aconteceu. Ele ressuscitou e está vivo. Então, que possamos nós obedecer às instruções do Senhor Jesus e confiar nele. Confiar no Senhor e descansar em paz, porque é Ele que controla o vento, controla a tempestade, é Ele que controla o ar, é Ele que controla os grandes peixes, as profundezas do mar, é Ele que controla tudo e todos. Ele fez o universo, criou então as estrelas, tudo está no controle de suas mãos. De forma que a palavra de Deus diz que, ao chamar as estrelas, as chamam pelo nome e todas elas comparecem diante dele. Que eu e você possamos fazer um coro com as estrelas e também possamos obedecer quando ele nos chamar e nos comparecer diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Tu és o Pai nosso. Tu és o nosso Deus. És o pão nosso de cada dia. Instrua-nos, Senhor, conceda-nos a tua paz, a paz de Deus e a paz com Deus. E nos faça compreender a tua vontade e que possamos, ó Pai, te servir, obedecer ao Senhor nesta terra, assim como ela é plena em tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Ó Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deus abençoe, amados.